Olá, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria poder falar com você. E hoje, de um modo especial, eu quero partilhar como eu começo as minhas aulas. Como é o primeiro dia de aula naquela turma especificamente, onde eu vou me apresentar, onde eu vou fazer a dinâmica do sonho. E eu quero partilhar com você. Quero que você execute ela dentro da sala de aula, do seu jeitinho, é claro. Você pode aperfeiçoar, você pode melhorar, só não esqueça de vir aqui falar com a gente, de vir aqui comentar o que deu certo, como você fez, tá bom? Inclusive lá no grupo do Telegram, tem um link aqui embaixo, se você ainda não faz parte, entra no grupo, lá eu vou colocar as ferramentas, lá você também vai poder partilhar e trocar ideias com outros professores de projeto de vida e juntos, cada vez mais nós vamos ir melhorando para entregar o nosso melhor para os nossos alunos, tá bom? Quero dizer que é muito importante você colocar aquele joinha aí, claro, positivo, dedinho para cima. Outra coisa importante, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se inscreva aí, é muito importante isso também. Tem um sininho aí em algum lugar. Aperta esse sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificada pelo YouTube que eu postei um vídeo, e aí vai rapidinho, você vai ter acesso, vai poder desfrutar daquilo que a gente está partilhando aqui, tá bom? O tema de hoje é dinâmica do sonho. Mas não é bem uma dinâmica em si, foi o nome que eu dei. E vocês vão perceber como isso se dá na prática e é muito legal e gera uma grande interação com os meninos, uma grande confiança em relação aos meninos, eles vão gostar de você, não só naquela aula específica ali, mas para o resto do ano eles vão confiar em você. Vamos lá, vou ser bem objetivo como é minha característica, tá? Vejam só, eu chego dentro de uma sala de aula no início do ano, a primeira vez que eu vou estar naquela sala, e eu já fazia isso, inclusive, antes dessa metodologia do projeto de vida, nas minhas aulas de história, eu também fazia esse momento. Eu chego na sala de aula, dou o meu bom dia, é claro, me apresento e começo a falar para os meninos sobre o sonho, antes de perguntar qualquer coisa a eles. Eu vou falando sobre o sonho, da importância de sonhar, da importância de você querer buscar ser alguma coisa, da importância do sonho na vida de uma pessoa. Vou dizendo que o sonho move a humanidade, que o sonho move o homem, e o homem se movendo move a sociedade, move a cidade, porque move o país, porque move o mundo. Fala da importância dos sonhos. E aí eu começo, depois de falar da importância dos sonhos, eu começo a perguntar aos alunos o nome, pergunto se eles gostam de estudar, vou fazer como se eu estivesse perguntando ao aluno. Fala o seu nome para mim. Aí ele vai responder: meu nome é João. João, muito bem, João. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por acaso, João, gosta de estudar? Aí ele vai responder assim. A maioria deles responde: ah, professor, mais ou menos. Alguma coisa sim, outras matérias não. Aí você brinca com ele, mas mais para mais ou mais para menos? Eu sempre faço isso. Aí eles falam: ah, professor, mais para menos, mais para mais. Aí eu falo: ah, tudo bem. Aí eu posso perguntar: ah, o que você gosta mais? Quais matérias você gosta mais? Quais matérias você gosta menos? E aí ele vai se abrindo, vai falando e você vai fazendo isso um por um. E eu sempre termino dizendo assim, fazendo essa pergunta: o que você quer ser, João, quando você crescer? Independente da turma, independente da série, até no ensino médio eu faço isso. O que você quer ser quando crescer? Quando os meninos são maiores, lá no ensino médio, segundo, terceiro ano, aí eu brinco assim e falo: não, fala pra mim, você pensa em fazer uma faculdade? Qual curso? E aí eles vão te responder. E você faz isso um por um. Quando você termina de fazer essas perguntas para eles, eu sempre, quando eu termino, eu sempre conto uma parte da minha história. Eu sempre conto a minha história para eles, na ideia de valorizar quem nós somos, na ideia de valorizar a nossa própria história, independente se ela não foi bem, se ela não foi uma boa história. Então, eu pego um recorte da minha história e conto uma fase, um momento de superação, de volta por cima que eu dei. Eu sempre começo com um banheiro sujo, né? E que me levou para uma faculdade, os meus desafios dentro da faculdade. E aí eu consegui chegar na escola, conto algumas coisas com uma carga emocional grande. Também eu coloco coisas divertidas, então eles se emocionam, eles riem durante eu estar contando a história. Aí você se pergunta assim: Lucas, mas o que eu vou contar para esses meninos? E eu falo: a sua história.
Pega um recorte da sua história, eu tenho certeza que você tem um momento na sua história de superação, de transformação, que foi preciso força, que foi preciso dar a volta por cima. Então você partilha com ele. Gente, a história tem um poder extraordinário. Ela nos conecta com o outro, né? A história faz com que os meninos e qualquer pessoa faz parte do DNA humano gostar de história, parar para ouvir, porque se conecta, ainda mais quando essa história é uma história de superação, de transformação, de volta por cima, porque coloca quem está contando a história no mesmo nível de quem está ouvindo. Na sua frente, professor, professora, tem alunos ali com histórias, histórias muitas vezes tristes, de superação, estão passando momentos difíceis, e quando você conta da sua história, do momento em que você passou por uma superação, que você venceu, que você deu a volta por cima, eles vão te enxergar como eles mesmos e vão ter esperança de também dar a volta por cima. E assim eu faço com eles. Eu conto o que eu queria, o meu sonho, conta como eu conquistei, as lutas, as lágrimas que eu passei para conquistar os meus sonhos. Na verdade, eu uso a jornada do herói. História, jornada do herói, porque é assim, e você pode usar isso para contar a sua própria história, caso você tenha dificuldade até mesmo de fazer esse recorte. Vejam só, o que é a jornada do herói? Nós temos um herói. O herói, na maioria das vezes, é uma pessoa comum que é retirada do seu contexto e para salvar alguém, para salvar o mundo, ou para salvar a sua própria família ou a si mesmo. Só que ele, para conseguir essa salvação, para conseguir o sucesso, ele passa por muitos desafios, apanha muito, sofre muito, chora muito, mas no final ele dá a volta por cima. Ele consegue salvar o povo, a si mesmo ou a sua família. Então essa é a jornada do herói. O herói é selecionado como uma pessoa comum, se levanta, vai em busca dos seus sonhos, vai fazer a sua missão. No percorrer dessa missão, passa por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muitas lágrimas, muitos sofrimentos, mas que ao final ele consegue o que ele queria, ele chega onde ele queria, ele dá a volta por cima, vence todos os obstáculos e conquista aquilo que ele precisava conquistar. Então, a partir da jornada do herói, eu quero te convidar a criar a sua história. Faz um recorte da sua própria vida e conta para os meninos nessa primeira aula. Ou, independente, você, tô te dando ideias, você aí, claro que vai adaptar a sua realidade. E aí então eu conto a minha história para os meninos, os olhos deles ficam brilhando. Tipo assim, eu quero mais, eu quero mais. E aí eu falo para eles de valorizar a história deles, de quem eles são. Você tem valor, a sua história tem valor. E eu queria que você registrasse essa história num papel, porque eu quero ler a sua história. E aí eu peço para os meninos escreverem um pouco da história de vida deles num papel. Eu faço isso no ensino fundamental e também no médio, diferente no terceiro ano. Quando eles estão no terceiro ano, eu já vou contar o que que eu faço. Mas do segundo ano abaixo, eu sempre peço para eles escreverem num papel o texto da vida deles, de uma forma bem objetiva, mas que eles coloquem no papel pelo menos um ponto de dificuldade, um ponto de vida que eles estão passando ou que já passaram que não foi tão agradável. E também peço para eles colocarem uma coisa positiva. E dou exemplo para eles: olha, você pode começar escrevendo: eu sou o Lucas, moro com os meus pais, no bairro tal, na cidade tal. Quando eu tinha tantos anos de idade, me aconteceram isso, aconteceram aquilo. E cria um clima, sabe? Eu coloco uma música de fundo na sala, cria um clima para eles escreverem, para eles registrarem. Gente, parece simples, mas é muito profundo. Os meninos escrevem. Tem meninas, né, principalmente as meninas que viram folha, escrevem 2, 3 páginas ali, coloca tudo que elas sentem no papel. E você diz que vai valorizar e valoriza mesmo. Leia as cartas depois. Eu sei que dá trabalho, porque às vezes são muitas folhinhas. Pede ajuda aos outros professores, né, no planejamento, senta com eles, entrega. Vamos ler os professores daquela turma. Aí leem aquela carta, leia o que eles escreveram ali, valoriza, e você vai perceber muitas coisas ali que você vai poder trabalhar durante o ano. Essas cartas vão dar ideia, vai dar ideia para você do que você vai fazer durante o ano com aquela turma específica, com aqueles alunos específicos, tá bom? E eles se sentem valorizados quando você chega na sala de aula e fala: olha, eu li a carta de cada um, tá bom? E aí você pode até se compadecer, vi aqui muitas lutas, muitas dificuldades, mas também vi coisas
coisas boas e acredito que nós vamos dar a volta por cima e acredito que vocês vão escrever uma história linda, uma história maravilhosa. Olha só, eles vão é como se alguém estivesse os segurando, né, o cuidando deles nesse contexto e como eles vão se sentir valorizados e vão valorizar consequentemente as suas aulas, os momentos que eles vão viver com você. E o que que eu faço de diferente no terceiro ano do ensino médio? Ao invés de pedir para eles escreverem uma carta para eu ler, eu peço para eles escreverem uma carta para eles mesmos. No projeto de vida, a gente chama isso de carta ao futuro. Eu nem conhecia, né, vamos dizer assim, na verdade eu conhecia do universo da programação neurolinguística, do universo do coach, do qual eu tenho formação, mas lá no projeto de vida ainda não. Eu já fazia isso antes do projeto de vida chegar na minha escola, pedia para o terceiro ano escrever uma carta ao futuro no primeiro dia de aula. Olha, e dava exemplo para eles, Lu, como assim? O que é a carta ao futuro? É pedir para o aluno escrever para ele uma carta com o mesmo clima, tá, gente? Mesmo clima das outras, você cria o clima, conta a sua história e no final você vai pedir para ele escrever uma carta para ele mesmo, se conectando com ele do futuro. O eu do hoje tá enviando uma carta para o eu de dezembro. O eu de fevereiro está escrevendo uma carta para o eu de dezembro. Eu explico para ele, você vai escrever essa para eles. Você vai escrever essa carta com muito amor, com muito carinho. Você vai se tratar bem. Você vai colocar pontos que você precisa resolver na sua vida. Você vai dizer: olha, Lucas, eu quero te dizer que esse ano foi difícil, mas que nós superamos, nós vencemos os nossos medos, as nossas dificuldades. Parabéns, Lucas, porque você chegou aí em dezembro e não desistiu. Eu te amo, tá bom? Quero te pedir desculpa pelas vezes que eu errei com você, pelas vezes que eu falhei, pelas vezes que eu vou errar, mas também quero me comprometer em chegar em dezembro bem. O eu de hoje, eu quero estar chegando aí em dezembro já conquistando os meus sonhos. Aí você coloca, pede para eles escrever os objetivos dele daquele ano. Eu quero superar o meu medo de matemática, o meu medo disso. Eu quero perdoar meu pai, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais organizado. Você induz os meninos a colocarem isso na carta. E assim que eles terminarem, eles vão fechar como uma cartinha mesmo e você vai vir com o envelope, é assim que eu faço, e coloco essas cartas dentro de um envelope. Escrevo no envelope aquela turma, terceiro ano, matutino 01. Lacro na frente deles, porque eu não vou ler essa carta. Fecho o envelope e digo para eles: em dezembro eu volto e entrego essa carta para vocês. Eu volto com esse envelope. Gente, e eu já tive a oportunidade de voltar várias vezes ao final do ano e entregar as cartas para esses meninos. Eu brinco e digo assim para eles: olha, assim que eu coloco as cartas no envelope, eu digo assim: vejam bem, quantos alunos colocaram a carta aqui? Infelizmente, quando eu voltar aqui em dezembro, vocês vão ver que vai sobrar carta dentro desse envelope, porque muitos vão ficar pelo caminho. Muitos não, alguns vão ficar pelo caminho. Infelizmente vão desistir, infelizmente vão se mudar, ou alguma coisa pode acontecer. E eu digo para eles, eu não espero que seja você. Os olhos dele falam, não, eu vou estar aqui em dezembro. Isso motiva eles a continuarem firmes durante o ano. E aí, quando eu entro com a carta, eles nem lembram mais, eu entro com a carta. Alguns cobram durante o ano, inclusive. Uns lembram, outros não. Mas eu chego com a cartinha, ponho uma música, né, no sonzinho da sala e começo a entregar a carta. Gente, é extraordinária a experiência de ver eles lendo a carta que eles mesmos escreveram. Alguns riem, alguns choram e gera um clima transformador dentro da sala de aula e você pode aproveitar esse clima para fazer uma autoavaliação deles mesmos, de como foi o ano. Então, tá vendo? Uma ideia vira aí várias ferramentas para você usar durante o ano. É assim que eu começo as minhas aulas no início do ano e é assim que eu fecho as minhas aulas com a carta ao futuro no terceiro ano, tá bom? No mais, espero ter contribuído com você. Não se esqueça de colocar o joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Por favor, me ajuda. Envie esse vídeo para mais alguém. Manda aí lá para os professores da sua escola, para os diretores que você conhece, o professor de outro estado. Me ajuda a divulgar para a gente criar essa corrente do bem, essa corrente aí do projeto de vida para ajudar os nossos alunos, tá bom? Ah, já ia me esquecendo. Criei um Instagram também onde eu vou colocar a minha realidade na escola diária. Vou fazer stories, nós vamos fazer live por lá, nós vamos nos interagir também, tá bom? Escrevo no Instagram, eu vou mostrar o dia a dia da sala de aula, com os meninos e tudo mais, aplicando as ferramentas. Vou deixar o link do Telegram.
faça o favor de entrar, e o link do Instagram, faça o favor de seguir lá, tá bom? No mais, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.